Coloque seu celular agora no modo silencioso. Deixa só Deus falar com você. E Ele não vai mandar um WhatsApp. Coloque no modo silencioso. Pegue um papel, uma caneta. Todo encontro eu falo isso. E vou continuar falando e repetindo até o dia que eu olhar e nem precisar falar. Está todo mundo com papel e caneta. Eu sempre falo. Anote aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Anote frases, né? Eu falei isso no encontro passado. Que às vezes você não vai se lembrar de tudo aquilo que eu vou falar. Não vai, né? A não ser que você grave, mas isso é muito difícil. Você não vai se lembrar de tudo, mas sempre fica algo o qual o Senhor vai mover no seu coração, o qual Deus vai falar com você. Amém? Você crê nisso? Então abra o seu coração, porque Deus vai mover em nós e através de nós. Amém? E quem estava aqui no encontro passado, faz assim. Quem não estava, levanta a mão. Que coisa, hein? Onde vocês estavam, que vocês não estavam aqui? No encontro passado, vocês se lembram o que nós falamos sobre? O tempo de Deus, todo mundo. E nós falamos sobre o tempo de Deus. Eu expliquei para vocês sobre, a diferença do Kairos e o Cronos. E depois eu acabei ministrando aqui no domingo. E essa mensagem tem gravada lá no YouTube. Só que não no canal do Eli, ela está lá no canal da nossa comunidade, BMR Maringá. Que está lá as promessas. Quem se lembra do nome? Que eu não lembro o nome, as promessas. As promessas nunca passarão. Isso? Você pode assistir porque vai pegar um pouquinho daquilo que eu falei no encontro do mês passado. E vai chegando esse final de ano e existe algo que Deus está sempre trabalhando no meu coração e foi tão interessante porque eu venho orando sobre isso, né? E hoje de manhã o Espírito Santo me lembrou de uma passagem lá nas Escrituras e depois eu vou estar compartilhando com você nessa noite, que fala sobre o que nós vamos ouvir hoje, né? A respeito de coisas as quais esperamos e situações que não vão mudar. Eu falei, a hora que eu falar isso, tem gente que vai falar assim, mas como assim? Situações não vão mudar. Você acredita que existem coisas que não vão mudar? Sim ou não? Estão em dúvida? É meio relativo, mas existem coisas que, infelizmente, elas não vão mudar. Existem situações que elas não irão mudar. Diga assim, quem vai mudar sou eu. Existem situações que elas não mudam, mas elas vão mudar a nós. Situações as quais Deus trabalha nas nossas vidas e que nós vamos ser transformados por ela. Lógico que nós cremos sempre na palavra final do Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, amém? O Senhor é aquele que tem a palavra final. E uma das coisas que eu sempre falo, que é uma das características mais lindas que eu admiro, em Deus, e que eu acho que é assim que todo ser humano ele tem que se apegar a isso, é que o nosso Deus, ele é um Deus de recomeços, amém? Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E não sei se você sabe, mas o recomeçar não é começar de novo. Tem gente que acha que recomeçar é começar tudo zero de novo. Nem sempre. Você vai recomeçar e a maneira mais inteligente de se recomeçar é não cometendo os mesmos erros. É ou não é? Todos nós passamos por recomeço. Todos nós passamos, Todos nós passamos por situações onde muitas vezes precisamos recomeçar. Não sei na sua vida, se você já teve momentos aos quais você teve que recomeçar. Existem pessoas que têm que recomeçar, depois de um divórcio, recomeçar depois de um luto, recomeçar depois de um tempo trabalhando numa empresa, muito tempo. E parece que tudo é tão difícil no início, não parece? Parece que nada vai falar, meu Deus, mas como assim? Mas algo muito interessante é que o próprio Deus, ele é um Deus que já recomeçou. Você se lembra na palavra dele? Quando Deus recomeçou algo? Alguém se lembra? O dilúvio.
Quem conhece a história do dilúvio? Deus fez o quê? Ele se arrependeu de ter criado a humanidade, fez o quê? Deu um reset em tudo e começou de novo. Então, o próprio Deus é um Deus que começa tudo de novo. E nós, nas nossas, muitas vezes naquilo que acreditamos, nós temos dificuldade de acreditar e até ver que mesmo em situações difíceis, mesmo em meio a situações que parecem que não existem saídas, Deus pode estar moldando o meu e o seu coração para grandes recomeços. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem recomeço para você. Deus tem recomeço para nós. Deus tem sempre uma história que é uma história de paz. Não livre de aflições, amém? Não livre de aflições. Dificuldades todas nós vamos enfrentar, vamos passar por lutas, vamos, não estou aqui para pregar aquele evangelho, que é aquele evangelho, olha, depois que você recebe Jesus, tudo é fácil na sua vida. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele sempre vai nos aperfeiçoando. Você vai se tornando uma pessoa, você vai passando por situações, as quais você vai dependendo mais dEle e Ele vai te aperfeiçoando. Você já conseguiu notar momentos assim na sua vida, onde você passou por um problema muito difícil, passou por enfrentando algo qual você já tinha Deus, mas quando você saiu, você viu que você se tornou mais forte? Você viu que o Senhor, Ele transformou a sua vida? Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu lido com isso diariamente. Quantas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que parece assim que não tem mais solução, mas quando vem Deus agindo, Deus movendo as suas vidas. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade, de achar que, se não é do meu jeito, então também não quero mais, É do meu jeito, tem que ser assim. Tem gente que passa a vida toda orando por algo que não está mudando. Tem gente que ora tanto pelo marido, Ah, Deus, muda o meu marido, muda isso, muda aquilo. E no fundo, o Espírito Santo está falando, mas eu tenho que mudar você. Eu tenho que trabalhar no seu coração. Você que tem que se tornar uma mulher mais sábia. Você que tem que se tornar, nós como bons seres humanos que somos, a gente tem muita facilidade de transferir o quê? As nossas responsabilidades, é ou não é? A gente acha que a gente só não tem paciência porque o outro nos irrita, é ou não é? Aí eu perco a paciência porque o outro tira a minha paciência. Aí eu não sou assim porque o outro faz isso. Eu não sou tão boa porque fulano me tira do sério. Olha, e a gente sempre transfere isso para o outro. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. Nós não assumimos que nós precisamos mudar. E eu creio que o Espírito Santo, Ele quer mudar a mim e a você em muitas situações as quais você se encontra cansado. Nós já estamos chegando no final do ano de 2019. Ai, glória a Deus por isso. Eu não sei você, mas esse ano, hoje eu conversava com uma amiga, ela falava, Mônica, eu não sei você, mas esse ano 2019 foi um ano, Eu falei, olha, foi muita gente assim, alguém sentiu isso? Que esse ano foi o ano. Não precisa nem de retrospectiva, Não precisa. Não vamos nem lembrar o que passou. E realmente foi um ano difícil. E quando nós começamos a pensar, nós vamos chegando no final, esse finalzinho de ano, a gente já começa a fazer o quê? Um balanço, é ou não é? Você já começou a fazer o balanço do seu ano? Aí o que acontece? A gente começa a desanimar. Muitas vezes porque a gente colocou tanta meta, no começo do ano, tantas coisas que a gente esperava, tantos planejamentos, tantos sonhos, e durante o ano aconteceram o quê? Coisas que não foram do jeito que a gente imaginava. Quem dera fosse tudo do jeito que a gente sonhou, ou do jeito que a gente planejou. Mas existiram coisas que saíram do nosso controle, e com isso nós vamos fazendo o quê? Nos frustrando. Tem gente que chegou lá em maio,
já largou a dieta do 2019 lá no começo do ano. Ah, não, né? Está em maio, não perdi nada, deixa para janeiro de 2020. E assim vai. Quantas outras coisas. Que às vezes você foi deixando sonhos que você tinha, planejamentos que você tinha, e você começa a olhar e falar, não, isso não deu certo, estou cansada, agora não vai mesmo, e vai desanimando. Só que, abrindo parênteses, é algo que nós precisamos também, né, aprender e até fazer ali uma ressalva. Ainda que nós tenhamos momentos, nós precisamos aprender isso. Ainda que 2019 tenha momentos difíceis, você pode glorificar a Deus, porque você está terminando ele. Amém? O ser humano, ele acaba pegando momentos e ele fixa só naquilo, né? Só no que não aconteceu, só naquilo que foi ruim, e é natural. Nós acabamos sendo muitas vezes ingratos para aquilo que Deus fez de bom nas nossas vidas. E precisamos trabalhar isso na nossa mente. Focar também naquilo que é o bom. O ruim, você faz um balanço, vê o que fez, o que não fez, não se apegar a isso, mas não no final fazer um balanço e falar, não prestou nada. Muito pelo contrário. Se você começar a pensar, existem coisas que foram boas sim. Existiram coisas que você aprendeu. Ainda com as situações difíceis, você saiu uma pessoa que aprendeu com situações. Amém? Então, não seja ingrato. Olha para quem está do seu lado e fala, não seja ingrato. Tire o bom tesouro, né? O homem bom, ele tira bom tesouro das coisas. E nós precisamos aprender a tirar o bom tesouro das coisas, né? Falar, Deus, eu não quero olhar e falar assim, nada prestou. De repente foi o ano que você perdeu o namorado. Aí, né? 2019 foi uma desgraceira, porque né, perdi o namorado. Pensa assim, foi um livramento. Algo bom me aguarda em 2020, né? Ou outra situação a qual você, né, passou difícil. Comece a falar, Deus, me ensine com isso. A olhar o lado bom. A olhar que o Senhor cuidou de mim, a olhar que mediante as situações difíceis, o Senhor tem o controle de tudo. Eu falei agora sobre isso, né, enquanto orava, a questão do controle. Como nós precisamos deixar com que desça da nossa mente para o nosso coração, a respeito do controle de Deus, do reconhecimento de que Deus, Ele está com o controle das nossas vidas, amém? Você crê nisso? E Ele é bom em todo tempo. Em todo momento Deus é bom. Nós não conseguimos ver isso sempre, porque a visão do ser humano, ela é limitada. Desde pequeno, eu e você, nós somos acostumados a achar que se algo deu errado, aquilo ali não foi bom. Se algo não saiu como a gente queria, isso foi ruim. E nem sempre é assim. Quantas situações você ouviu um não de Deus e lá na frente você entendeu que esse não foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Que esse não mudou o seu destino. Que esse não, né, das coisas não saírem como você imaginava, que isso foi muito bom para você. Nós precisamos falar, Espírito Santo, me ensine. E com isso, deixar, né, de ser murmuradora. Não murmure sobre o ano 2019. Faça, né, um exercício em casa. Comece desde já, nós estamos no final de outubro, temos ainda novembro e dezembro. Mas comece a fazer um balanço das coisas boas daquilo que você viveu. Comece a falar, Deus, eu quero reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. O que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? É realmente ter esse discernimento de mesmo em meio a situações difíceis, você conseguir ver o trabalhar de Deus na sua vida. Você consegue fazer isso? Nem sempre é fácil. Às vezes não é fácil. Não é fácil a gente olhar e falar assim, onde Deus está nessa situação? Onde Deus está, né, quando há decepções e frustrações?
Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas 5. Lucas 5, nós vamos ler apenas 7 versículos. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos diga, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e lhes vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Amém? Hoje de manhã, quando eu orava para as palavras, a palavra já estava ali, e eu falava: Deus, queria, que o Senhor me lembrasse de algo, de uma situação onde realmente a gente vence isso. Quando o nosso trabalho, quando aquilo que a gente espera, quando as nossas frustrações, elas, deu no que tinha que dar. E aqui a gente vê claramente isso. Essa situação, se você olhar, ainda que ela esteja registrada lá em Marcos, ainda que ela esteja em João, aqui em Lucas é onde ela é citada de uma forma totalmente diferente. Onde Lucas mostra o trabalho. Esses homens, a Bíblia relata que eles trabalharam uma noite inteira. Eles não estavam com uma pesca, aquela pesca talvez seu marido faz de vez em quando, lá no pesqueiro, Não. Essa pesca era o trabalho deles. Eles estavam ali fazendo algo que realmente eles sabiam que estavam fazendo. Era o trabalho. Durante a noite toda eles devem ter, com certeza, eu não entendo de pescaria, mas existem todos os recursos. Talvez eles olharam a maré, a lua como estava, o jeito de jogar a rede, e ali eles colocaram todo o seu trabalho para fazer algo, se esforçando, e algo que infelizmente, por mais que eles se esforçassem e buscassem fazer isso, não deu certo. Talvez a sua vida, você chegou num ponto que você tem vivido situações assim. Você tem visto o seu esforço, você tem tentado, você tem buscado de Deus, você tem, sido diligente, feito aquilo que, fala, mas Deus, eu tenho feito tudo que eu posso fazer. Tudo que eu podia fazer, eu tenho feito da maneira certa, do jeito certo. E parece que nada dá certo. Parece que, o jejum não vai. Parece que a oração não vai. Os métodos já não funcionam mais. Nada está dando certo. Senhor, mas o que está acontecendo? Será que ainda existe esperança? Será que ainda existe algo que o Senhor vai fazer na minha vida? E ali a palavra, eu falo sempre, eu leio pedindo para o Espírito Santo sempre nos mostrar os pequenos detalhes. Porque a palavra sempre revela coisas, detalhes que fazem toda a diferença. E ali depois de uma noite toda, de muito esforço, trabalho, o que está ali no versículo 2, na parte B? Estavam lavando as suas redes. Depois de muito tempo, tentando ver o fruto do trabalho, eles estavam ali com a decepção. Eu não sei como você chegou aqui e se existem áreas
na sua vida as quais você tem sentido assim? Que você tem feito de tudo. Que você tem orado, que você tem buscado, que você tem, buscado ali da forma como, Deus tem trazido ao seu coração, fazer coisas e você não tem visto saída. A situação, como eu disse no início, não tem mudado. Você não vê mais saída. E muitas vezes o fato da gente não ver as coisas acontecerem é igual dieta. Você ficar fazendo dieta, você faz uma semana, a gente já quer no segundo dia perder peso, né? Eu só vou desligar aqui porque está muito... Eu não sei você, mas quando a gente olha, a gente quer tudo para amanhã. É ou não é? Quando você fica vários dias fazendo algo e aquilo não tem retorno, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Desmotiva, né? Chega de comer ovo, café da manhã, e eu vou comer no rodízio de pizza, porque não adianta nada ficar, fazendo dieta. E a gente quer as coisas tudo para amanhã, Eu quero tudo rápido. E às vezes isso começa a frustrar o nosso coração. Começamos a olhar e focar aquilo que não está acontecendo. Você começa a tirar os olhos daquilo que Deus pode fazer, você começa a tirar os olhos daquilo que o Senhor quer realizar em você, porque se a situação não está mudando, algo precisa mudar, e esse algo seja nós, seja as nossas vidas. Deus está querendo, a gente sempre fala isso, que a gente fala para Deus, a gente não deve perguntar o porquê, mas para quê? Para que eu estou passando isso? Para quê? Tem pessoas que, infelizmente, elas começam a passar por um período difícil. E quantas vezes eu já não ouvi gente dizendo assim, eu não sei por que eu estou passando isso. Eu sou tão boa. Nunca fiz mal para ninguém, E a pessoa começa a olhar e falar assim, bom, se algo ruim acontece comigo é porque, algo ruim só acontece com quem é ruim. E isso é uma verdade? Não. A chuva cai para o ímpio e cai também para aquele que é fiel ao Senhor. Nós vamos passar por problemas. Só que nessas situações, nós precisamos falar, Deus, ainda que eu olhe e eu não veja a saída, eu quero que o Senhor me ensine aquilo que está no seu coração para mim. Eu quero sair dessa situação. Ainda que, quantas situações, esses dias mesmo eu me lembrava, não sei quem aqui já ouviu o testemunho da Eixla. A Eixla, ela perdeu um filho, com meningite, e foi algo muito rápido. E esses tempos atrás eu ouvi uma entrevista dela, eram uns 15, 20 minutos, assim, bem rapidinho, e ela falava sobre isso, que durante um período, não sei quem se lembra, quando isso aconteceu, o Brasil, pessoas de igreja, até mesmo fora do Brasil, todos se movimentaram em oração para que realmente houvesse a cura, porque enquanto há vida, há esperança. Amém? Então, durante todo o tempo, ela disse que ele orava e clamava a Deus pela restauração do filho. E ela diz que durante um momento, Deus falou ao coração dela, de que o milagre ia ser ela. O milagre seria a vida dela. E naquele momento ela entendeu, ainda que ela fala assim que não queria aceitar, mas ela falou, eu vou ser o milagre, então quer dizer que Deus vai trabalhar na minha vida. E Deus vem trabalhando. E quantas vezes ela compartilha sobre isso, Só quem perdeu um filho, quem enterrou um filho que sabe a dor de uma mãe, Eu não tenho como mensurar isso. E ela ali falando assim, Deus começou a fazer um milagre em mim. E muitas vezes situações as quais eu e você passamos, nós acabamos focando tanto, naquilo que não está acontecendo, que esquecemos de perguntar para Deus, Deus, eu quero que o milagre seja a minha vida. O que o Senhor quer me fazer? Como que o Senhor quer trabalhar? O que o Senhor quer me ensinar? Ainda que a situação não mude, eu sou uma pessoa otimista, mas eu sou uma pessoa realista. Eu sou muito analítica, então é aquilo,
eu acabo analisando ambas as partes. Se eu fosse uma assaltante, eu só assaltaria um banco se eu tivesse umas 3 saídas. Né? Então, eu sou aquela pessoa que analisa, lógico, creio, mas em muitos momentos a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que aquilo não seja conforme a gente queira. É ou não é? Você está, de repente, orando por uma situação na sua vida, a qual você já colocou diante de Deus, você tem feito algo que você espera. Mas e se, de repente, isso não for da maneira que você tem orado? Como você vai responder isso ao Senhor? Como você vai responder com a sua vida? Como que você vai falar, Deus, eu quero que o milagre seja eu, então o que o Senhor quer me ensinar? Nós podemos dizer, quantas mulheres não passam a vida toda orando por um marido? Eu não sei se você tem orado pelo seu marido que está preso nas drogas, preso no alcoolismo, e tem sido um tempo difícil. Mas Deus também quer te ensinar a ser uma mulher de fé, uma mulher que ora, uma mulher que busca a presença de Deus, né? Não somente aquela pedindo para os outros orar. Tem gente que gosta de pedir para os outros orar, né? É o outro jejua, a outra ora, né? Oh, eu estou precisando, você ora por mim. A pessoa nunca jejuou pelo marido. Uma pessoa que está passando problema e ela não jejua pelo problema dela, né? Quer que todo mundo jejua, mas ela mesmo, né? Não, ora por mim. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos, Deus, eu estou, né? Chegou num momento, estou trabalhando, não estou vendo, mas eu estou me esforçando, Só que nós reconhecemos que quando Deus, Ele entra, quando Jesus, Ele entra nas nossas vidas, nós precisamos estar atenta à voz dEle. Você precisa estar atenta à voz do Senhor, porque se você se deixar levar pela decepção, por aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, quando você vê, você não consegue discernir aquilo que Deus está falando. Você não consegue discernir o que Deus está movendo. E você acaba perdendo muitas vezes a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, de ir a sua vida provar aquilo que Deus quer, por ter acostumado. Não, é assim mesmo, não vai acontecer, eu já fiz de tudo, né? Não dá jeito e pronto, acabou. Não. Peça para o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, não foi do meu jeito, vai ser do jeito do Senhor. Me ensine a entender, a discernir a sua voz. Tire da sua mente aquele pensamento, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, eu não quero. É lógico que não, né? Todo mundo quer. Mas a pessoa está tão só buscando aquilo, daquele jeito, tem que ser assim. É igual aquelas meninas, eu vou falar adolescentes, porque geralmente a adulta já não faz mais isso. Mas não sei se vocês já ouviram, né? Aquelas moças que oram por rapazes, falam assim, Deus, eu quero um loiro alto, né? Loiro alto, olho azul, daí passa 10 anos, Senhor, não precisa ser alto, né? Não precisa também ter olho azul. Aí daqui a pouco, ai Senhor, não, manda o que tiver, né? No começo é tão seletiva, né? Se não vir, não quero, né? Só quero, eu já vi pessoas fazendo isso. Se não for do jeito que está na minha lista, não quero. Mas Deus fala, vamos deixar pescar, né? Deixa trabalhar bastante, que depois vai discernir. Aí passa uns 20 anos sozinha, daí fala, não, Senhor, a lista, né? Vamos atualizar. Vocês dão risada, mas é verdade, gente. Vocês nunca ouviram isso? Só eu? Quantas vezes eu ouvi? Mas, né, você ouve mais de adolescente, de meninas mais novas, assim. E nós começamos a falar isso. Tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. Ah, porque eu, né? Aquela coisa, mas eu visualizei isso e tem que ser assim. E Deus está falando, é do meu jeito. É do meu jeito, não é do seu. O meu jeito é sempre o melhor. E com certeza o jeito de Deus é melhor.
Ainda que o nosso, né, seja tão enfeitado, tão bonito, o jeito de Deus é o melhor. Diga para quem está do seu lado, o jeito de Deus é melhor. E nós vimos ali, acompanhe na palavra de Deus. Olha só, ali no versículo 4, quando Jesus diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Que nessa noite, eu e você possamos sair daqui com o nosso coração disposto a reconhecer isso. Disposto a falar: Deus, ainda que não seja do meu jeito, debaixo da tua palavra eu lanço a rede. Quais são as áreas da sua vida hoje que precisam realmente estarem debaixo da palavra do Senhor? Eu não sei, de repente você está aqui, são inúmeras áreas que você precisa, né, realmente ouvir a voz de Deus. Simão, ele poderia duvidar. O Senhor não entendia tanto de pesca quanto ele, mas ele sabia quem estava falando com ele. Ele confiava, ele sabia que Jesus estava no controle. Ele poderia naquela hora dizer: Senhor, quem entende aqui, o Senhor pode entender de milagre, o Senhor entende de muita coisa, mas eu, né, fiz de tudo a noite toda. E o Senhor agora vai falar? Mas nós precisamos reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que tem a última palavra. O Senhor Jesus, Ele quer que eu e você venhamos a entender que nem sempre vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dEle. E cabe a mim e a você dizer: Deus, eu não quero apenas ouvir, né? Porque tem aquelas pessoas que realmente, não, Senhor, eu acredito, olha, eu lanço mesmo sobre a tua palavra, eu acredito nisso, naquilo, mas na hora que estão vivendo, na hora que estão na situação, acabam duvidando, acabam fazendo, né, aquilo que eu sempre falo, na mente todo mundo entende, mas no coração é diferente. No coração a coisa ainda não desceu. E só quem passa por situações difíceis e de uma dependência total de Deus sabe o que eu estou falando. Quando você passa por situações onde você olha e fala assim: se Deus não agir, eu não posso fazer nada. Aí sim, você prova disso, você prova da dependência. E esse lançar a rede sobre aquilo que Deus está colocando no seu coração, talvez você vai ter que mudar totalmente as suas estratégias usadas até hoje. Talvez você vai ter que abrir mão de sonhos, você vai ter que abrir mão de algo qual você tem, né? Falando: Deus, olha, tem que ser assim, para que o Senhor, Ele possa realmente fazer com que as suas redes, elas venham a transbordar. O Espírito Santo, Ele sempre vai fazer além. Deus, Ele sempre vai fazer mais. Mais do que aquilo que a gente pensa, mais do que aquilo que a gente pede. Nós vemos aqui nessa história que foi, né, conhecida como a pesca maravilhosa. Aquilo ali chegou quase a romper as redes, de tanto que eles pescaram. Porque foi algo debaixo da palavra do Senhor Jesus. Que todos os teus sonhos, os teus projetos, tudo você possa colocar o Senhor à frente. Que você possa dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Sobre a tua palavra eu lanço os meus sonhos. Sobre a tua palavra eu lanço os meus projetos. Sobre a tua palavra. Porque assim nós sabemos que iremos provar da abundância do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode